nossa aula de hoje é vinculada à chamada trigonometria. A trigonometria, ela trabalha o estudo envolvendo os triângulos e trabalha a parte angular de um triângulo retângulo. Ela é mais conhecida como razão ou razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Tá? E hoje a trigonometria ela está sendo muito estudada a nível mundial em diversas áreas de conhecimento. Tá? Coloquei até um textozinho que eu acho interessante. Olha bem, a trigonometria está presente em diversas situações cotidianas e do dia a dia, sendo considerada um dos mais antigos estudos da humanidade. A relação entre as medidas de comprimento com os valores dos seus ângulos surgiu da necessidade de calcular distâncias inacessíveis, sendo o estudo relacionado à astronomia, agrimensura, navegação, que foram os primeiros a usar a trigonometria. Por exemplo, hoje, quando você constrói uma ponte, a ponte geralmente vai atravessar um rio, geralmente, ou uma montanha. E para atravessar essa ponte, são feitos cálculos matemáticos, que geralmente levam em conta a posição angular que a ponte deve ser colocada no lugar correto. E para trabalhar essa posição angular, vai entrar em cena a parte de ângulos, que são estudadas na chamada trigonometria. Então, é uma área muito, muito interessante. Outra, na navegação mesmo. Muitos não têm acesso a isso, mas uma embarcação hoje, ela tem um mapa. Ela tem um mapa que é feito. E esse mapa, ele indica posições angulares para sair de um lugar e chegar no outro. Essas posições angulares vistas são baseadas na trigonometria, que é o estudo vinculado à distância e ângulos. Em nosso caso aqui, ela vai ser vinculada à trigonometria em um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Correto? E se você observar, um triângulo retângulo, ele possui, no caso, 3 ângulos. Sendo que um deles é o de 90 graus. Logicamente, os que me sobram são 2 ângulos agudos, cuja soma também tem que ser igual a 90 graus. Por que cuja soma é igual a 90 graus? Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Sabemos disso. Mas se um ângulo já vale 90, quanto vai sobrar para os outros 2 juntos? Também 90. Mas não são necessariamente iguais. Não são. Pode ser um 20, outro 70, um 30, outro 60, os 2 45, aí depende. O que se dá para entender é o quê? Se um ângulo vale 90, os outros 2 somados também tem que ser iguais a 90 graus. O que vale é isso. Ok? E nosso trabalho aqui vai ser vincular esse ângulo, ou um ângulo, melhor dizendo, aos catetos de um triângulo, retângulo. Lembrando que o único lado que você tem conhecido é a hipotenusa. Porque a hipotenusa, ou ela vai ser o maior lado, a maior dimensão, ou vai ser o lado oposto, o lado na frente do ângulo de 90 graus. Na sua telinha tem uma figura, um triângulo ABC, ele é retângulo no vértice B. Aí me sobra 2 ângulos. Tem um ângulo A e tem um ângulo C, correto? O ângulo A e o ângulo C.
A hipotenusa, no caso, para mim, é o tamanho de C, que é oposto ao 90 graus. Para mim, ele é a hipotenusa. Agora, na trigonometria, os catetos que me sobram, um é hipotenusa, outros são catetos. Só os catetos que nos sobram são chamados de cateto oposto ou cateto adjacente. O oposto é o que está na frente do seu ângulo. O adjacente é o que está sobrando. Porque a hipotenusa é o único ponto fixo em um triângulo retângulo. Por exemplo, olha bem, por exemplo, imagine o seguinte, B na minha figura é o ângulo de 90 graus. Se fosse olhar para o ângulo C, imagine você em cima do ângulo C. Se você olhar para a sua frente, que lado você enxerga? A, B ou C? Se eu estiver ali e olhar para frente, se você observar que você vai enxergar o lado A. Então, o lado A, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo C. Como A é oposto? C é hipotenusa. O B que me sobra é chamado de cateto adjacente. E por que adjacente? Porque esse cateto ele ajuda a formação do ângulo C. Agora, vamos mudar a posição agora. Imagine que agora eu estou em cima do ângulo A, ou no ângulo A. Se eu olhar para frente, que lado eu enxergo? A, B ou C? Vou enxergar o lado B. Então, B vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo A. E o ladinho A que me sobra recebe o título de cateto adjacente. Uma outra forma de você saber ou determinar o cateto oposto é, por exemplo, se você está em C, faz uma setinha de C apontando para frente. Para onde ela vai apontar? Para o lado A. Então, A é oposto a C. Se eu estou em A, fizer uma setinha para frente, essa setinha vai apontar para quem? Para B. Então, B ele é oposto ao ângulo A. Então, na trigonometria, em relação ao triângulo retângulo, vai entrar duas concepções bem diferentes, que são o cateto oposto, cateto adjacente e, no caso, a hipotenusa. E, em relação a esses elementos, oposto, adjacente e hipotenusa, criou-se 3 razões trigonométricas a nível de 9º ano. A nível de 9º ano. Que recebe o nome de seno, cosseno e tangente. Guarda bem esse nome, tá? Seno, cosseno e tangente. O que é o seno? O que é o seno de um ângulo? É a razão, no caso, é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, sempre o seno de qualquer ângulo, ele é igual. A razão é a divisão. A divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nessa maneira que eu acho o seno de um ângulo. O cosseno de um ângulo, ele vai ser a razão, no caso, a divisão, entre o cateto adjacente e a hipotenusa de um ângulo. Então, cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa de um ângulo. E, por último, a tangente. A tangente de um ângulo qualquer é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente, ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Como é que eu gosto de escrever para simplificar? Você poderia colocar o seguinte: seno igual a CO sobre H. CO é cateto oposto.
H hipotenusa. Então, seno é igual a CO sobre H. O cosseno ele é igual ao CA e sobre o H. Então, cosseno é o CA dividido pelo H, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? A tangente é o COCA, é a coca. Lembra de um refrigerante? Coca. Tangente é igual a CO sobre CA. CO cateto oposto, CA cateto adjacente. Então, reparem bem que abaixo da minha figura tem o seno, cosseno e tangente em relação ao triângulo retângulo que eu tenho aí na tua telinha. Por exemplo, vamos ver em relação ao ângulo C. Em relação ao ângulo C, quem é a hipotenusa? No caso, é o lado C. Que lado é oposto ao ângulo C? É o lado A. Então, A é o cateto oposto ao ângulo C. O que sobra é o B. B, então, é o cateto adjacente. Aí eu vou lá. Seno de C é o cateto oposto, que é o valor de A, sobre a hipotenusa, que é C. Então, seno do ângulo C é A sobre C. No caso, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo C é B sobre C. Quer dizer o quê? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou sua hipotenusa. A tangente do ângulo C. Tangente de C é a coca, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, ficaria A sobre B. Isso em relação ao ângulo C. Em relação ao ângulo A, vai mudar. Que permanece o mesmo sempre é a hipotenusa. A hipotenusa é um lado constante. Vai ser sempre o mesmo lado para qualquer ângulo que eu trabalho. Em relação ao ângulo A, vamos lá, estou no ângulo A. No ângulo A, o B é o oposto, o lado A é adjacente e C é hipotenusa. Então, seno do ângulo A é o oposto sobre hipotenusa. No caso, B sobre C. Cosseno do ângulo A é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, é A sobre C. E tangente do ângulo A é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso, B sobre A. Essas informações que eu tenho em relação ao meu triângulo retângulo de vértices A, B e C. Outra coisa, existem na geometria, no caso da trigonometria, ângulos notáveis. E são 3 ângulos que têm valores específicos vinculados ao seno, cosseno e tangente. Tá? E mais, todo chamado ciclo trigonométrico, guarda esse nomezinho, ciclo trigonométrico, são baseados nesses 3 ângulos notáveis. Que, se você lembrar, a circunferência é dividida em 4 partes. São, no caso, 4 quadrantes. E cada quadrante vai ter 90 graus. De 0 a 90, de 90 a 180, 180 a 270, de 70 a 360 graus. Circunferência inteira. E o ângulo de 30, 45, 60, eles estão na primeira parte da circunferência. E por que eles são notáveis? Porque, através desses 3 ângulos, são criados outros ângulos, outras reproduções de ângulos vinculadas a todo o ciclo trigonométrico. Na próxima aula, eu vou até tentar colocar para vocês verem o que vem a ser o ciclo trigonométrico. No médio, nessa parte. Ok? Outra coisinha. No nono ano, tem apenas seno, cosseno, tangente. No nono ano. No primeiro ano do ensino médio, você vai ter seno, cosseno, tangente.
cossecante, secante, cotangente. E vai ter duas gerações métricas vinculadas a esses elementos. Então, no ensino médio, vão ser seis razões trigonométricas, fora alguns casos que são criados através disso, através do teorema de Pitágoras. Então, são três ângulos, ou três arcos, 30, 45 e 60. Através desses três arcos, foi criado todo o contexto vinculados a razões trigonométricas. São três arcos que, através de uma circunferência, eles têm um valor específico para cada razão trigonométrica: seno, cosseno e tangente. Pessoal, essa tabelinha aí, ela é uma tabela que determina o valor dos arcos notáveis de 30, 45, 60, no valor do seno, cosseno e na tangente. Nas apostilas, geralmente, elas têm, que informam mais elementos vinculados a isso. Deixa eu ver o que tem aqui. Geralmente, é uma tabela de arcos. Na sua apostila, na página 99, se você abrir na página 99 da sua apostila, ela tem do ângulo de 1 grau até 89 graus, tem os valores de seno, cosseno e tangente em formas decimais. Então, aí está em forma fracionária. Então, vamos ler, por exemplo, 30 graus. Seno de 30 graus é 1/2, ou 0,5. Se você quiser escrever isso aí, eu acho legal, interessante, tá? Seno de 30 graus é igual a 1/2 ou 0,5. Aí, seno de 45 graus, ele é sempre igual a raiz de 2 sobre 2, ou 0,707. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, ou 0,707. Tem raiz em decimal. Seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, ou 0,866. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 3 sobre 2, ou 0,866. Então, isso é o seno. O cosseno, agora. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ou 0,866. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, ou 0,707. Cosseno de 60 graus é Então, observem que existe, no caso, seno, cosseno e a tangente, finalmente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, ou 0,577. Tangente de 45 graus é igual a 1 inteiro. E a tangente de 60 é apenas raiz de 3, 1,732. Só que todos esses valores aí tem no seu livrinho na página 99. Tá? Eu falei em fração e em números decimais. Lá na sua apostila, página 99, tem toda a informação que você quer. Ok?
Tudo isso. Uma tabelinha muito, muito importante. Uma provinha de múltipla escolha. Eu tenho que olhar a opção que eu tenho. Se a opção que eu tenho está em raiz, eu vou trabalhar com essa tabelinha. Se tiver com decimal, eu vou ter que usar número decimal. Outro fator. Esses anos de 30, 45, 60 são arcos notáveis. Você vai ter que saber esses valores. Outro número intermediário, não. Se eu falasse seno de 50 graus. Seno de 50 graus, você não tem que saber de cabeça. Mas eu tenho que te dar na questão para você fazer. Aí já com o professor. Tá? Então, esses 3 arcos aí, você tem que tentar guardar na sua mente. Apenas esses 3. Os outros arcos são dados, tá? São dados para que você utilize na sua prova. Olha só uma aplicação. Um exemplo. Um avião, ao decolar sobre um formato, comandando de 30 graus, após percorrer 700 metros, qual a altura que ele chega? Tem que fazer minha figura. É um triângulo retângulo, ok? O ângulo que ele faz com o chão é 30 graus. A distância que ele percorre em linha, 700 metros. E eu quero achar a altura. A altura ela faz com o chão ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Primeiro passo. Você tem que identificar quem você conhece. Como ele fala em altura, a altura faz 90 graus. Então, no caso, aqui tem 90 graus na altura. X eu quero descobrir a distância que ele anda de 700 metros. O X, ele é o cateto oposto ao meu ângulo. E o 700, ele é a minha hipotenusa. Eu quero achar o X. Que relação matemática, trigonométrica, trabalha a hipotenusa e, no caso, oposto? É o seno. Seno de 30 é igual a X sobre 700, oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2, lá em cima. 1/2 igual a X sobre 700. Multipliquei cruzado, criei X igual a 1.400 metros. Essa é a altura que o avião vai subir, 1.400 metros.